Oi, gente, bem-vindo aqui ao República Agro mais uma vez, para tratar de um assunto hoje bastante complexo e que está preocupando muito o Brasil inteirinho, mas o agro principalmente. É o tema da segurança jurídica no campo. Toda a questão ligada às ações do Supremo Tribunal Federal, da questão eleitoral, são problemas que afetam o Brasil inteirinho, mas o agro em particular, por questões que nós vamos ver. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui para conversar conosco, para mim, a maior autoridade brasileira em direito agrário e direito do agronegócio, é o doutor Renato Buranello. Renato Buranello é formado em direito comercial pela PUC de São Paulo, mas tem certificação em economia comportamental na Universidade de Chicago, então tem uma especialização internacional. Ele é o professor de direito hoje do INSPER, aqui em São Paulo, é vice-presidente da BAG, membro de vários conselhos e é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Uma pessoa super envolvida nas questões jurídicas do campo. Renato Buranello, bem-vindo ao República Agro. Roberto, obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com você, República Agro. E é claro, discutir um tema como esse, que mais é caro para nós, tem gerado várias inconsistências e inseguranças, e nós precisamos, de alguma maneira, reescrever esse capítulo aí. Ô Renato, eu queria pedir para você dar uma geral sobre segurança jurídica, sobretudo para o campo. Quais são os temas hoje centrais ligados à direito à propriedade? Agora estamos vivendo aí o abril vermelho mais uma vez, com a questão de terra. Como é que você está enxergando, com a tua autoridade toda, Renato, essa questão de segurança jurídica no campo? Vamos falar de contrato, mas primeiro a questão mais de interesse do produtor rural mesmo, diretamente. Ô Roberto, um pouco do que você falou. A gente tem um cenário hoje, de fato, que acho que várias agendas do agro elas estão sendo discutidas ou rediscutidas, né? Ou até reinterpretadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso acaba levando a essa série de inconsistências, né? Uma intranquilidade no campo, né? Você vê, né? A questão geral, assim, em relação à questão da função social da propriedade, né? E agora uma reinterpretação que, de certa forma, autoriza a desapropriação de terras produtivas, né, para fins de reforma agrária. Havia uma imunidade constitucional, né, que falava, cumprida a função social, né, as terras produtivas ali, elas ficavam totalmente afastadas de qualquer interferência, intervenção do Estado. Ocorre que esses conceitos, de certa forma, foram reinterpretados, fundidos, e agora se coloca, além da função social, a produtividade e função social como requisitos ali comutativos. É claro que alguns incisos podem ser, de certa forma, interpretados de formas diferentes e esse cumprimento relativizado. E aí você abre, de certa forma, uma esfera enorme, né, para gerar, de certa, essa intranquilidade, essa insatisfação. Na parte contratual, sem me adiantar, mas numa questão extremamente pontual que está ocorrendo agora, né, nós temos sim, já está muito caracterizado, você é um estudioso de contexto do complexo agroindustrial, vamos chamar assim, e dentro da cadeia de grãos, algo que nesse ano, talvez seguindo para o ano que vem, é uma questão ligada à quebra de safra, né, um percentual talvez de fixação menor do que os anos anteriores, diminuindo a margem do produtor. O que ocorre está gerando também um cenário de intranquilidade pela necessidade de manutenção dos contratos, né, e eventualmente uma onda, né, que tem sido discutida, maior ou menor, de pedidos de recuperação judicial. Então, também vejo esse tema de uma forma bastante preocupante. Acho que, de fato, né, há situações, então, que merecem tratamentos distintos, mas, de alguma maneira, isso tem sido talvez mal conduzido ou generalizado a ponto de gerar também uma certa intranquilidade. Então, esses dois aspectos têm me preocupado bastante, de forma mais urgente, de forma mais pontual. Cheguei a citar também, né, a questão de um PL3 que já vem aí com uma nova reforma da Lei de Recuperação de Empresas, mexendo em mais de 100 artigos e que, portanto, podem relativizar essa questão dos cumprimentos dos contratos. Estas têm sido as principais preocupações, talvez a do primeiro raio, as mais urgentes, entre outras, né, de um contexto aí
do regime jurídico do agronegócio. Eu agradeço suas palavras, eu tenho estudado isso há anos e eu confesso, eu acho que o melhor entendimento do funcionamento das cadeias agroindustriais e do regime jurídico dessas cadeias nem sempre tem sido permeado, né, pelo poder judiciário, muitas vezes também no legislativo, talvez faltando ali melhor inserção para definição de algumas políticas específicas. Então, isso de fato precisa ser alterado, esse quadro precisa ser melhor cuidado para que a gente tenha tanto melhores políticas agrícolas indicativas de para onde vamos e, por outro lado, o judiciário que dê uma interpretação de fato, que é aquela interpretação de uma sociedade que buscou, né, tratar daquele tema, daquele assunto e dar uma melhor direção. Ô, Renato, vamos debulhar um pouco esses dois temas, contar um pouco mais de detalhe. O primeiro deles, direito de propriedade. Alguns governadores do estado, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tem dito o seguinte, olha, terra invadida não vai ficar invadida, nós vamos tirar o invasor. Os governadores têm outra visão, têm outro comportamento. Como é que fica isso, Renato? Como é que pode o governador tomar uma decisão dessa? Ele pode tomar essa decisão ou não pode? Como é que essa coisa funciona vis-à-vis a visão do Supremo? É. Roberto, essa é a intranquilidade mesmo, né? Quando a gente fala dessas ondas aí, o que na verdade tem hoje é um cenário, né, de discussão jurídica, né? Você vê, mesmo, né, marcada a ideia, né, tanto do marco temporal, questão de terras indígenas, né, como a questão agora de reinterpretação pelo judiciário, de possibilidade, portanto, de desapropriação de terras produtivas, uma vez que não cumpra a sua função social, e aí eu já disse a você, extremamente largo esse aspecto interpretativo, você abre franco, de fato, a movimentos ou movimentações, no sentido de dizer, olha, aqui há uma situação concreta de fato, né, que, de certa forma, esse quadro novo interpretativo nos dá autorização, né, para que a gente possa, de certo, tomar, né, por vias diretas essa questão. Ocorre, na verdade, que dentro do poder de polícia também do Estado, né, caberá ao governador, como chefe, né, do ente federativo, né, afastar de fato violência ou afastar de fato atos que possam gerar de fato essa intranquilidade também dentro desse contexto. Ocorre que tudo isso vai ser judicializado, né? E aí que leva tempo, aí que leva também a certa intranquilidade, porque a gente tem notado que a decisão sobre essas questões são extremamente lentas, elas são de anos muitas vezes. E aí, uma vez invadido, né, ou não afastada essa invasão, você vai discutir isso por anos a fio, sendo que a terra de fato já está tomada ou está invadida, e aí você já gerou esse cenário imenso de intranquilidade, né, que muitas vezes, de forma prática, né, vai levar há muito tempo para poder retomar o status quo anterior. Assim. Renato, eu queria voltar também à questão dos contratos, né? Sobretudo sobre recuperação judicial. Virou uma coisa meio uma onda aí, né? Você fez um comentário ligeiramente, dizendo, olha, isso pode ser um problema. Por que recuperação judicial nessa onda pode ser um problema, Renato? Boa questão, Roberto. Olha só, nós estamos criando, né, no Brasil, ao longo dos últimos anos, né, formas, né, de fomento à atividade que dependam cada vez menos, né, da questão de Estado, políticas específicas, por exemplo, como, né, o Sistema Nacional de Crédito Rural, programas subsidiados BNDES e fomento dos planos constitucionais. Dos fundos constitucionais. O que eu quero dizer com isso? Né? Nós temos hoje modalidades de financiamentos comerciais, por exemplo. Né? Você conhece muito bem a operação de barter. Né? Você hoje adquire boa parte dos insumos à produção, por exemplo, como operação de troca, um verdadeiro escambo mesmo. Você promete entregar, né, com a safra que virá, a safra vindoura. Colhida essa safra, você vai estar pagando sementes, defensivos, até máquinas e equipamentos agora, né, com a própria produção.
né, numa moeda que é tua, uma moeda do produtor, é uma moeda que conhece, né, a produção estimada, o valor daquela produção, e, portanto, acaba gerando até um hedge ali natural dessa operação para compra de insumos. De outra forma, por exemplo, as tradings hoje elas fazem parte desse financiamento também comercial. Elas antecipam parte de preço. Né? 65%, 70%, por exemplo, da safra comprada, originada, no caso delas, é pré-paga. Né? E aí você fica, ao final, com a promessa de receber esse grão. É claro também que o funcionamento dos mercados globais, você já está com aquilo no livro, né? Você está fazendo a tua venda para o comércio internacional, por exemplo, de grãos. Isso acontece nas cadeias globais e acontece no Brasil como um grande player exportador de commodities agrícolas. Isso é natural. O que vem acontecendo, na verdade? A gente não pode deixar de reconhecer, né? Há sim, principalmente no Centro-Oeste, mais em específico no Mato Grosso, uma quebra de safra, questões climáticas. Há sim também uma margem esperada do produtor menor, porque acabou, né, compra de insumos mais caras, precificação não foi aquela esperada, e aí, portanto, a sua margem foi reduzida, e aí acaba criando-se um clima mesmo de que, olha, dado essa circunstancial elevação do endividamento, né? E talvez uma solução um pouco mais diferida, a RJ como um remédio para essa questão. O que eu vejo, Roberto, tem uma preocupação grande, é que para mim a RJ hoje no Brasil, ela é cara, ela é complexa, né? E muitas vezes não traz a solução à questão. Eu entendo que questões circunstanciais ou mais pontuais, elas podem ser resolvidas com uma renegociação, uma reestruturação desse endividamento. Procura-se a trading, procura-se o banco para poder, de fato, alongar, reperfilar uma dívida e talvez não saltar diretamente a um procedimento coletivo de execução, que é a recuperação judicial. Você vai fazer um chamamento a todos os credores, que é em 3 classes variadas, 3 classes distintas, dependendo de votos dessas classes e aprovação de um plano. Né? O que coloca em risco, uma vez processado esse pedido, Roberto, você tem no mínimo 180 dias que todas as execuções ficam suspensas. Né? Todo o cumprimento dos contratos ficam abalados nesse sentido. O que ocorre é que aquela expectativa de recebimento pode ter sido frustrada. E aí, quer dizer, você tem que ir a mercado, você tem que reposicionar, né, a carteira de venda de insumos, enfim. E muitas vezes esse contexto, e a gente já tem estudos até, né, econômicos que combinam com o direito, nessa relação direito-economia, que você sabe a gente preza tanto, que demonstra os custos elevam. Né? No ano seguinte, safra seguinte, o nível de garantia é mais exigido, né? E muitas vezes as condições mais benéficas deixam de existir. É o aumento de custo de transação. Né? Acho, sim, que a recuperação judicial, estruturalmente, né, para aquele que demanda, na verdade, de recursos e que tem algo mais estrutural, ela sim deve ser uma solução. Mas a gente não deve generalizar como tem sido ou como tem ocorrido invariavelmente nesse tema, nessa temática. Ok, Renan, ficou claro então esse processo, fora uma eventual complicação de faltar crédito na frente para quem precisa, né? Que é uma outra preocupação. Mas, Renato, vamos fazer um pequeno intervalo agora. E na segunda parte do programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre mercado de capital na agricultura. Aqueles títulos que eu criei quando era ministro e financiamento. Então, vamos tocar nesse tema, tá bom? É um minutinho, a gente vai e volta num instantinho. Até já, gente. Oi, gente. No República de hoje, estou conversando com o Renato Buranello. Para mim, o maior craque em direito do agronegócio aqui no Brasil. Sabe tudo da questão jurídica no campo, segurança jurídica, todos esses problemas que afetam a gente diretamente, a cada produtor rural e também ao consumidor. Renato é craque nesse assunto aí. Renato, primeira parte nós falamos sobre segurança jurídica geral, o negócio de direito de propriedade, falamos sobre representação judicial.
Eu queria falar um pouquinho agora, Renato, sobre uma tua análise sobre o mercado de capital da agricultura. Foram criados aqueles documentos LCA, CDCA, o CRA, etc., há 20 anos atrás. Como é que está isso hoje, em termos de abrangência no campo, Renato? Ô Roberto, você sabe que pela primeira vez a gente está ultrapassando, né, os recursos oficiais ou de fomento estatal para uma base muito mais privada. Então eu te confesso, se você pegar aquela jornada, começando lá com a CPR em 94, depois na sua gestão, os novos títulos do agro, 2004, né? Mais recentemente, o FIAGRO, Fundo de Investimento das Cadeias Agroindustriais, também uma modificação ali para dar uma ênfase verde à CPR, que agora a gente tem a CPR física, financeira e a CPR verde, né, que olha para pagamento por serviços ambientais. Este contexto criado, portanto, dentro dessa jornada legislativa, muito bem organizada, diga-se de passagem, levou e desembocou no mercado privado de crédito, no mercado de capitais, né? Hoje, Roberto, o percentual de títulos emitidos, principal título, a CPR, é extremamente largo, né? A gente tem uma participação desses papéis extremamente relevante. Então, hoje eu diria a você, né, tanto LCA, CRA, CPRs, é algo indispensável ao nosso plano agrícola, vamos dizer, a nossa estratégia de financiamento da atividade. Deixa de ser algo muito mais estatal, com subsídios e fomento dentro de um contexto de tesouro nacional, para ser muito mais um contexto de instrumentos com segurança jurídica adequada, transparência a mercado, diga-se de passagem, esses papéis são registrados, esses papéis dão a todos aqueles agentes participantes, né, clareza, evidências desse endividamento, dessa emissão desse papel, e aí você acaba, né, fluindo para o mercado de capitais. Isso quer dizer, né, eu também, além do mercado bancário de crédito, né, de tomar as operações comuns de prateleira, como a gente chama, eu estou tendo novas fontes. Eu estou acessando, indo ao mercado de capitais, desintermediando o banco, né? A gente chama o mercado de capitais, é um mercado de desintermediação bancária. Eu pego o dinheiro do poupador, levo àquele agente que precisa daquele recurso, né? E aí o agro entrou, de fato, nessa agenda, e eu te digo que é uma agenda extremamente positiva, como eu disse, já muito relevante em volumes, né? E agora também, né, na última parte dessa jornada legislativa, os fundos de investimento das cadeias agroindustriais, que, Roberto, entre nós, né, em pouco mais aí de 2 anos, a gente tem mais de 40 bilhões de gestão de FIAGROS. Lembre-se, um fundo de investimento, eu vou captar recursos de poupadores comprando papéis do agro, comprando, né, títulos de propriedade, arrendamento, parceria, participação na produção e também participação em companhias da cadeia agroindustrial. Então, veja, ele é multi-ativos, ele é, né, multimercado, como a gente chama, trazendo dinheiro direto desse poupador que quer aplicar no agronegócio, mas quer ter um gestor profissional, quer ter uma qualificação daquele crédito, né, a organização daquela esteira de crédito dado através de um fundo registrado, de um fundo controlado. Então, acho que nós chegamos realmente dentro de uma régua nova, na qual o novo paradigma de crédito ele é muito mais privado e ele é muito mais relacionado ao mercado de capitais. Renata, fico contente com essa tua resposta, porque quando eu criei esses títulos, o Fiagro não, o Fiagro é mais recente, mas finalmente eu criei o LCA, o CRA, o CDCA e o CWA. Quando eu criei esses 4 títulos, e também o seguro rural, e também estimulei as cooperativas de crédito rural, meu objetivo era exatamente esse, era independizar o produtor do crédito oficial, obrigatório e tal, e coisa. Criar um mercado mais aberto e mais livre. Então, você está me contando que está funcionando. Fico muito feliz com essas tuas notícias Ô, aí. Roberto, só para te complementar, hoje isso é uma realidade, como eu disse. Nós mudamos um paradigma. Foi fundamental a criação dos instrumentos. Aquela história, eu posso não dar um subsídio direto, mas eu posso dar instrumentos que você, indo ao mercado, vai conseguir realizar essa captação. Só para fechar esse complemento, me perdoe, olha o que as cooperativas de crédito, Roberto, cresceram nos últimos anos. Elas estão entre os principais agentes financiadores da atividade hoje.
Tem seu dedo aí. Eu estimulei muito o crédito de crédito quando era ministro, criei o negócio da livre adesão para o crédito de crédito, que foi o que explodiu o sistema. Hoje é mais de 20% do crédito rural já é crédito de crédito. Coisa É recente, né? isso aí. Praticamente muito recente. É isso aí. Mas, Renato, eu quero voltar num Fundamental. outro tema. Você tocou muito levemente na primeira parte do programa, que é o tema do marco temporal para a terra indígena. Esse negócio está uma bagunça, porque tem na Constituição um artigo que determina terra indígena é terra no dia da promulgação da Constituição, outubro de 5 de outubro 1988. de 88. Aí o Supremo desmanchou isso, disse que não é mais isso. Aí o Senado e a Câmara fizeram uma nova lei, mandando que é isso aí. E agora estão dizendo, a Procuradoria da República está dizendo que não é mais. Como é que está esse negócio, Renato? Como é que vai ficar esse troço, afinal de contas? Roberto, não tem pauta simples, né? Então, olha só, é exatamente a história que você contou, tá? Então, de fato, a Constituição vinha, né, já claramente com o dispositivo dizendo que eram as terras até então ocupadas por indígenas até a promulgação da Constituição Federal de 88. O que ocorreu, na verdade, numa reinterpretação, diga-se de passagem, né, foi alterada essa ideia. E, na verdade, a abrangência fica não só, né, até esta data, portanto, marco, mas outras vindouras, outras a posteriori, mas que seja comprovado que, de fato, há alguma intervenção, né, dos indígenas naquela terra, naquele território. Então, há nesse momento, uma grande intranquilidade do ponto de vista de interpretação jurisprudencial. Nós temos uma nova régua dada pelo judiciário, foi posta, como você disse, né, o legislativo foi rápido nesse sentido, veio um novo normativo que acaba de ser questionado, né, pelo PGR aqui em vários dos seus dispositivos. Diga-se de passagem, o dispositivo essencial em relação ao marco é um dos temas controversos dados pelo parecer da AGU, da Procuradoria-Geral da República. Então, nesse sentido, hoje, eu diria que tem uma enorme intranquilidade, porque não bastou, de certa forma, né, um novo marco legal que pudesse pacificar, ser referendado e pacificar essa temática tão complexa, mas ao contrário, a gente já vai ter rediscussão da nova norma no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, acho que nós ainda temos muito a caminhar nesse sentido, vai gerar uma intranquilidade bastante séria, eu diria, né, e que eu vejo, né? Não estou olhando aqui, talvez, um respeito maior ao parlamento, né? Parlamento como representante, né, da coletividade, da sociedade, optou por uma nova norma que pudesse, de certa forma, e esse é um dos princípios gerais, pacificação da sociedade, dar segurança à sociedade. E me parece que isso agora passa a ser novamente rediscutido em sede do próprio Supremo Tribunal Federal, que teve e deu uma reinterpretação ao dispositivo anterior de fixação do marco temporal. Complicado. Complicado por causa da insegurança, você falou muito bem. A insegurança é terrível no campo com esse tema aí. De repente, a única saída seria uma emenda à Constituição, retomando o tema na Constituição. Senão, vai ficar esse ping-pong. Como é que a PGR contraria uma coisa do parlamento brasileiro? É muito estranho tudo isso aí. Mas, Renato, eu queria terminar a nossa conversa aqui, que está muito gostosa, muito obrigado por essa conversa, mas falar de um tema também é polêmico. Estou chateando você bastante hoje aqui. O tema de terra para estrangeiro. Como é que anda essa coisa no Brasil hoje? Roberto, essa é outra temática, né? A gente fala dessa agenda, né? Agenda regulatória do segmento, do setor e tal. Essa é uma pauta muito importante, assim. A Constituição também veio lá atrás, Roberto, e disse o seguinte, ó, o legislador deverá regular a questão de investimento estrangeiro em terras rurais, né? Então, quando a gente recepciona lá atrás, né, a lei de 71, você acaba trazendo um regime antigo para uma nova ordem constitucional, né? Nesse contexto, houve 3 pareceres, Roberto, 3 pareceres da AGU agora, não PGR, é AGU, Advocacia Geral da União. O último, parecer número 10,
né, que, de certa forma, ele vai contra o parecer anterior, né, sendo muito mais restritivo na sua forma, né, de regime de aquisição de terras para estrangeiro. Nesse mesmo contexto e jornada regulatória, né, a gente teve um projeto de lei, né, do senador, à época, o senador Irajá, que foi aprovado no Senado Federal. Nós acompanhamos isso muito de perto. Eu tive nas audiências públicas, houve uma série de discussão em torno do projeto, mas o fato é que, aprovado uma vez no Senado Federal, ele foi à Câmara e parou esse projeto por falta de um interesse maior na Câmara, eu talvez de uma agenda, né, que se tomou com o novo governo, uma nova agenda prioritária, esse projeto saiu da ordem do dia e a gente, de fato, está nessa nuvem também escura, como se diz, que nós temos um regime adotado numa lei de 71 com normas posteriores, em 3 pareceres da própria Advocacia Geral da União, que foi e voltou, foi e voltou. O que a gente encontra? Um regime extremamente restritivo nessa área, e o que se queria, eu vejo, e ainda assim, parênteses, que pudéssemos melhorar o projeto à época, o projeto legislativo que passou no Senado, mas ter uma nova regulamentação. 71 era um outro país, era um outro contexto. Claro que a gente quer proibir excessos, quer proibir talvez um fundo soberano, uma organização não governamental, estabelecer limites territoriais ali, não pode ter mais do que o percentual em cada município. Tudo isso é bem-vindo. O que eu acho que não pode deixar correr à solta é um regime totalmente, né, afastado de uma realidade hoje de investimento estrangeiro importante, né, de empresas que podem vir atuar, gerar empregos, pagar tributos, cumprir, né, toda a questão tributária local, né, gerando, portanto, riqueza local, né, estar afastado por um regime dúbio, um regime que gera intranquilidade e que, de certa forma, vai afastar investimento estrangeiro. Então, é um tema extremamente complexo, preocupante e que tem hoje, né, uma parada na Câmara sem uma decisão de seguir quando seguir. Tá bom e tá ruim, né? Como a gente fala na roça, tá ruim, mas tá bom. Renato, olha, muito obrigado por essa entrevista tão agradável e esclarecedora. Você realmente é um craque, fico muito agradecido a você. Espero que a gente volte a conversar logo na frente com esses desdobramentos que vem vindo aí no Parlamento Brasileiro e nos prêmios nacional. Renato, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Roberto, eu quem agradeço, é um prazer estar com você, você sabe disso. Essas temáticas são dinâmicas e eu fico à sua disposição para atualizar o que está acontecendo em vários âmbitos aí. Prazerzão falar com você, grande abraço. Obrigado. Olha, gente, vocês viram que conversa importante do Renato Buranello, né? Eu disse logo no começo do programa que era um programa que ia discutir segurança jurídica no campo. Estou terminando o programa, achando que nós discutimos insegurança jurídica no campo. Então, realmente, nós estamos numa situação complicada na área jurídica. Eu sou agrônomo, tenho 2 filhos agrônomos, tenho uma filha advogada e um genro advogado também. E um neto casado com advogado. Nós precisamos cada vez mais de gente como o Renato, que tem visão clara do direito e dos deveres a serem cumpridos pelo agro brasileiro. Até a próxima, se Deus quiser.